Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. Olá, meus amados irmãos e irmãs. É uma grande alegria estar aqui com vocês, nesse curso da Dom de Deus. Vamos falar hoje sobre, nesse tema, nessa aula aqui, sobre os coros angélicos, sobre a hierarquia celeste. Um assunto bem interessante. Vocês em outras palestras, em outras aulas, em outros workshops vão ouvir falar mais especificamente dos anjos, do anjo da guarda, do seu trato com o seu anjo. Aqui nós vamos falar um pouquinho de coisas mais teóricas, podemos dizer assim, mas também vamos, ao final, falar de coisas práticas também. Ou seja, é importante entendermos, um tema interessante, vamos ver que ele é muito abrangente, mas também, por outro lado, muito específico em outros tempos, em outros termos. Então, ou seja, vamos ver algo muito teórico, algo que a gente não vê, tão simples assim, às vezes na prática, mas que com esse conhecimento teórico, a nossa prática, ou seja, a nossa vivência com o nosso anjo ou com os anjos, ela nos ajuda melhor, porque nós só amamos aquilo que conhecemos, Então, quanto mais nós conhecemos, mais nós vamos então amando aquilo. É assim como no nosso trato com Deus, quanto mais conhecemos a Deus, mais conhecemos sobre Deus, mais vamos o amando. Assim, então, o nosso trato com os anjos, com os santos anjos também, é nesse mesmo sentido. Quanto mais o conhecemos, mais vamos o amando a eles também, mais vamos nos aproximando e mais vamos pedindo ajuda, mais próxima deles. Então, conhecer mais sobre os anjos nos ajuda a ter essa ajuda espiritual mais fortificada, mais profunda, do que às vezes, claro, nossa devoção aos anjos, podemos dizer, começa na nossa infância, quando muitas vezes, na nossa infância, quando nós aprendemos a oração do santo anjo, do anjo da guarda, santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, essa oração, quando aprendemos, já estamos tendo um trato, com o nosso anjo da guarda. Mas ao passo que vamos conhecendo mais, sobre a ação angélica, sobre a ação do anjo da guarda, mas então vamos nos colocando, vamos sabendo, vendo que o anjo da guarda não é algo distante, mas algo próximo, que ele é o nosso anjo exclusivo, então podemos pedir tudo a ele, nos ajudar em tudo, nas pequenas coisas como nas coisas grandiosas, nas pequenas coisas materiais como também nas grandes coisas espirituais, pedir ajuda do anjo da guarda. Então, quanto mais vamos conhecendo, mais vamos nos aproximando, porque é importante para nós conhecer isso. Nós estamos, acredito todos vocês que estão me assistindo, nós estamos já num caminho de santidade, já começamos, já iniciamos esse processo de vida de santidade. Rompemos com o pecado e agora estamos traçando o caminho de santidade. Claro que romper com o pecado não quer dizer que não vamos pecar mais, ou mesmo pecar, não vamos pecar mais gravemente, mas vamos lutar contra esses pecados. Já não vivemos uma vida de pecado. Nós lutamos para não viver numa vida de pecado e estamos lutando também para estar na vida da graça. Então, os anjos, essa ajuda também para nós especial, que nos ajuda nesse caminho. Bom, então vamos lá. O que basicamente nós vamos falar aqui hoje? Nós vamos falar sobre a hierarquia dos anjos. Basicamente, nós vamos utilizar o texto de São Tomás, para falar da hierarquia celeste, basicamente a questão 108 da primeira parte da Suma Teológica, são 8 artigos, nós vamos falar basicamente desses 8 artigos. E São Tomás ele se baseia também num texto dos padres da igreja, principalmente de Dionísio Areopagita, o pseudo Dionísio Areopagita, então do século IV, V, ele se baseia também nesse texto para se aprofundar no tema da hierarquia celeste. Então vamos lá. Antes de falar da hierarquia celeste, eu queria falar um tema aqui com vocês, sobre a hierarquia.
Para nós hoje, no nosso mundo de hoje, parece que a hierarquia, ela é algo ruim, né? Ela não é algo bem visto. Podemos pensar, por exemplo, no pensamento materialista colocado na sociedade pelos comunistas, pelos socialistas, né? Que eles querem quebrar toda a hierarquia, querem colocar todo mundo no mesmo nível. É claro que os seres humanos, eles estão no mesmo nível de dignidade, né? Mas há uma hierarquia, né? Ou seja, há aqueles que governam, aqueles que são governados, por exemplo. Numa família há uma hierarquia, aqueles que são os pais, que são, podemos dizer assim, a cabeça, né, da família, tem os filhos, né? Ou seja, são os subordinados. E muitas vezes a gente usar esse termo hoje, ele parece algo pejorativo, né? Algo que diminui aquilo que nós somos como seres humanos, né? Ou seja, como se tivéssemos que igualar tudo, colocar tudo no mesmo nível. Mas eu queria começar então falando da importância, aquilo que o catecismo nos traz, num termo geral sobre a hierarquia, né? Então, ou seja, não vamos falar ainda da hierarquia angélica, mas vamos falar então desse tema da hierarquia das criaturas, podemos dizer assim, né? O catecismo traz alguns parágrafos, eu queria comentar brevemente aqui eles, para que nós possamos entender aquilo que é a hierarquia de fato, para depois então nós darmos um pulo maior, né, que é essa hierarquia celeste, né, no céu, entender aquilo que de fato é hierarquia, o que Deus pensa sobre a hierarquia, né, o que a igreja entendeu sobre isso, daquilo que Deus quer nos colocar sobre essa hierarquia. Então vamos lá. No parágrafo 342 do Catecismo nos diz assim: a hierarquia das criaturas é expressa pela ordem dos 6 dias, indo do menos perfeito para o mais perfeito. Deus ama todas as suas criaturas e cuida delas e cuida de cada uma, até dos passarinhos. No entanto, diz Jesus: vós valei mais do que muitos passarinhos. E ainda, um homem vale muito mais do que uma ovelha. Ou seja, há uma hierarquia entre as criaturas, né? Ou seja, nós valemos mais do que os animais, né? Os animais irracionais, podemos dizer assim, qualquer tipo desses animais. Nós valemos mais do que uma planta. Então há uma hierarquia entre as criaturas, né? O catecismo aqui utiliza os 6 dias, né, da criação, ou seja, como se Deus criasse daquilo que é menos imperfeito para aquilo que é mais perfeito, né? Daquilo que é menor para aquilo que é maior, ou seja, né, os homens foram criados no topo da criação, no último dia, né, como topo, né, como a cereja do bolo da criação, né? Então já há uma hierarquia sobre isso. E nós, os homens, né, estamos no topo. E diz assim também o parágrafo 343, né, o seguinte: o homem é o ponto culminante da obra da criação. A narrativa inspirada exprime essa realidade, fazendo nítida distinção entre a criação do homem e das outras criaturas, né? Como está no Gênesis, lá no comecinho, capítulo 1. Né? Então, ou seja, o catecismo nos mostrando a hierarquia que há entre nós e outros seres, né? Ou seja, nós estamos no topo da criação, né? Do mundo visível, nós estamos no topo. O homem é o topo dessa criação, né? Como vemos pela própria revelação nos dito isso. Porém, nós podemos olhar para a própria natureza, né? Deus cria uma ordem e coloca uma ordem em tudo. Cria tudo ordenadamente. Por exemplo, se nós analisarmos o crescimento de uma planta, por exemplo, como é que ela cresce de forma ordenada e todas daquela mesma espécie crescem da mesma forma. Se nós olharmos os astros, por exemplo, como é que eles andam e se movem de forma ordenada, como que o mundo gira de forma ordenada. Então, ou seja, Deus não cria o caos no mundo, pelo contrário, Ele cria uma ordem. E dentro dessa ordem há também uma hierarquia, né? Uma hierarquia, né, dos seres, a princípio do que estamos falando aqui. Então, nós olhamos que já há, né, Deus, desde a sua criação, coloca então essa hierarquia. Ele começa a criar de forma hierárquica, né, do menos para o mais, né, colocando então essa hierarquia nos seres criados, né, e aqui falando principalmente dos seres, né, visíveis, dos seres materiais, nós estamos falando ainda dos anjos. E então Deus coloca essa ordem também, essa hierarquia na sociedade, de forma natural. Diz assim no parágrafo 1886, né, do Catecismo da Igreja Católica: a sociedade é indispensável à realização da vocação humana. Para atingir esse fim, tem de ser respeitada
a justa hierarquia dos valores, que subordina as dimensões físicas e instintivas às dimensões interiores e espirituais, né? Que aqui está citando o Papa João Paulo II, né, nas centésimos anos, né, número 36. O Catecismo cita João Paulo II, o Papa São Paulo II. Ou seja, há uma hierarquia de valores na sociedade. Há valores, né, que são maiores do que outros. Né? Por exemplo, podemos dizer de diversos... por exemplo, a propriedade privada é um valor maior, às vezes, de um valor pessoal, né, único. Ou seja, de um valor da sociedade como um todo, às vezes é maior do que um valor de um indivíduo. Por outro lado, um valor de um indivíduo pode ser maior do que uma sociedade, depende daquilo que for. Ou seja, há uma hierarquia, né, entre os valores. Continua dizendo, né? Agora João 23, né? Cita o Catecismo. A convivência humana há de considerar-se, antes de mais, como um fato de ordem, principalmente espiritual, como comunicação de conhecimentos à luz da verdade, exercício de direitos e cumprimento de deveres, incentivo e apelo aos bens do espírito, gozo comum do justo prazer da beleza e em todas as suas expressões, permanentes disposições para partilhar com os outros o melhor de si mesmo, aspirações a uma mútua e cada vez mais rica assimilação de valores espirituais. Todos esses valores vivificam e ao mesmo tempo orientam tudo que diz respeito às doutrinas, às realidades econômicas, à convivência cívica, aos movimentos e regimes políticos, à ordem jurídica e aos demais elementos exteriores, através dos quais se articula e se exprime a convivência humana no seu incessante devir. Ou seja, o que ele quer dizer aqui, o Papa João 23, né? São João 23? Que há uma hierarquia de valores e que os valores espirituais estão acima, né, dos humanos. Então, ou seja, esses espirituais devem governar esses naturais. Ou seja, tudo que nós vivemos aqui nesta terra, né, a convivência humana para o bem da sociedade, ele deve partir então desses bens espirituais. Ou seja, é Deus que está no topo de tudo. Ele está no topo da hierarquia de tudo. Então, de lá provém tudo. Ou seja, nas leis humanas e mais simples que nós usamos, né, devemos usar na nossa sociedade, deve estar subordinado, então, né, a Deus, em última instância. Né? Ou seja, porque ele é o topo da hierarquia. Então, como que nós conhecemos isso? Podemos dizer, através da lei natural, dessa lei impressa no coração do homem, a qual nós podemos, então, entender esses valores. Então, claro, primeiramente nisso e depois também na revelação. Ou seja, esses são os valores superiores, espirituais, a qual toda a sociedade deve estar subordinada. Claro que a sociedade hoje, ela não vive, então, esse olhar para Deus, desse Deus superior, né? Quando, por exemplo, se fala do Estado laico, não está excluindo isso, né? Mas eles utilizam esse termo, por exemplo, para excluir tudo aquilo que vem de Deus. E querem colocar sobre as leis, sobre os valores, nada mais de hierarquia. Ou seja, nós vamos decidir aqui o que é melhor. A maioria vai decidir o que é melhor para as leis, para o bem da sociedade, ou seja, já não colocam tudo no mesmo nível. Se exclui dessa hierarquia como se fosse algo ruim. Nós então nos colocarmos sobre Deus, o topo da hierarquia, né? E não percebem que para o bem da sociedade, para o bem melhor crescimento da sociedade, deve então se subordinar a esse topo da hierarquia que é Deus. Então, ou seja, estamos percebendo aqui, né? E poderia citar aqui outros, né, outros parágrafos, como por exemplo, né, o parágrafo 1187, depois o 2236, 2244 do Catecismo, que vão colocar, né, ou seja, como que nós devemos então nos subordinar a essa autoridade divina por causa dessa hierarquia, de entender que há valores menores para valores maiores, né, e que dentro dessa sociedade há também coisas, elementos inferiores para elementos superiores, ou seja, Deus está superior de tudo. E há essa hierarquia que tem que estar subordinada então a esse topo. Sempre aquele que é inferior tem que estar subordinado àquilo que é superior. Né? Ou seja, isso não é algo menor para nós, né? Não é algo que nos diminui, mas pelo contrário, nos coloca no lugar que estamos. Então, ou seja, colocar hoje na sociedade valores divinos superiores, né, seria fazer aquilo que é o certo, o correto. Não é, achar que nós somos seres inferiores porque obedecemos a seres superiores, espirituais, por exemplo. Né? Pelo contrário. Então, portanto, né, o que queria dizer aqui era o seguinte, que há sim uma hierarquia, que ela não é menor para nós, né, ela não é
algo excludente para nós, pelo contrário, nós vivemos a normalidade das coisas, aquilo que Deus imprimiu na alma do homem ao criar as coisas, né? Então, que há essa hierarquia, né? Que Deus, desde ao criar o mundo, já hierarquiza tudo, né? Há seres superiores e seres inferiores. Por exemplo, também agora já partindo falando dos anjos, há esses seres, os seres angélicos, né? Eles são superiores a nós, né? Eles são mais próximos de Deus. Apesar disso tudo, Deus se fez homem, não se fez anjo, né? Então, ou seja, os anjos ainda continuam sendo seres superiores a nós, né? Eles são a inteligência muito mais superior a nós, né? A locomoções, tudo mais a nós. Eles não pecam mais, os anjos, né? Que não caíram, claro, não pecam mais. Então, eles são superiores a nós, claro. Mas há um ser criado também, né? Um ser humano, que é superior aos anjos, né? Em tudo, que é a Santíssima Virgem Maria, que foi colocada acima de toda criatura, né? Inclusive dos anjos, né? Por graça de Deus, por desejo, né? De Deus. Então, entendendo isso, que há essa hierarquia no mundo, ou seja, que excluindo tudo isso de materialismo que nós vivemos hoje, há então uma hierarquia, né? Nos seres, há uma hierarquia na sociedade, uma hierarquia entre nós, né, desde Deus até nós, os seres espirituais até os seres materiais, e dentre esses seres materiais uma hierarquia também grande, onde nós estamos no topo desses seres, né, também naturais, materiais. Então, perceber que não é algo contrário à nossa razão, muito menos à nossa fé, essa hierarquia. Então, nesse sentido, nós vamos entender também a hierarquia celeste, ou seja, que há uma hierarquia, ou seja, há de seres inferiores a seres superiores, ou seja, seres mais, podemos dizer, mais capacitados do que outros, por causa do seu serviço, por causa do seu desígnio, da sua missão, nós vamos ver isso também. Mas há essa hierarquia, ou seja, não é algo contrário, né, à lei de Deus dizer que tem seres inferiores, outros superiores, né? Porque às vezes para nós pode parecer muito estranho. Mas não, cada um com a sua função específica, né, com a sua finalidade específica, e dentre delas uma hierarquia, né, de valores, porque há seres que fazem coisas mais superiores que outras. Então, nesse sentido que também há uma hierarquia. Bom, então falando mais diretamente da hierarquia celeste, né, o que podemos tratar aqui? Pensemos o seguinte. Um autor que muito tratou disso, como eu já disse, né, o Pseudo Dionísio Areopagita, né, lá no século, entre o século IV e V, ele começa então, dentre tantas coisas que ele escreveu muitas coisas também, ele descreveu sobre os anjos, sobre sua hierarquia, né, e é nele que São Tomás também depois vai dar tudo aquilo que nós vemos hoje sobre a hierarquia celeste vem de São Tomás. São Tomás baseou-se também, né, no Pseudo Dionísio Areopagita. Claro que ele se aprofunda, né, mais nisso, mas também ele parte, né, desse autor, né, do Dionísio Areopagita. Ele também era um filósofo, né, e de origem neoplatônica, ou seja, do platonismo, né. Santo Tomás, nós sabemos que a sua filosofia não era platônica ou neoplatônica, mas sim aristotélica, baseava-se muita coisa em Aristóteles, e então era um pouco diferente, mas a base também daquilo que São Tomás utiliza é de Dionísio Areopagita, que era um neoplatônico. Bom, vamos lá então diretamente daquilo que é o nosso assunto de hoje. Bom, entendendo que o anjo, né, cada anjo é uma espécie, ou seja, o que seria isso? Cada anjo é uma espécie. Nós, por exemplo, somos a espécie humana. Todos os homens, né, são da espécie humana. Então, o que diferencia a nós, às vezes podemos dizer pelo nome, cada um se chama pelo nome, cada um tem uma característica individual, mas nós somos da mesma espécie, todos os homens, da espécie humana. Agora, cada anjo é uma espécie única, ou seja, não existe outro, né? Cada anjo está ali, então, vivendo dentro da sua espécie. Aquele anjo tem suas características, mas mesmo isso
a sua individualidade, mas dentre, né, da sua espécie tem ambos com as mesmas características, né? Então, ou seja, mesmo que um anjo seja uma espécie única, né, porque ele tem uma finalidade única, ele tem uma características que são comuns a outros, ou seja, que vão dizer então o seu, podemos dizer, seu apostolado, né, sua prática, sua finalidade para a qual ele veio, para a qual Deus criou. Então, ou seja, isso há em comum, é o que colocam os anjos na mesma ordem, como vamos ver aqui que São Tomás chama. Então, cada anjo sendo essa espécie única, ele tem então a sua vivência única, a qual ele é iluminado e criado, ele conhece tudo para aquilo a qual ele foi criado, né? Desculpa. Então, ou seja, toda a sua missão ele conhece, tudo que está relacionado à sua missão ele conhece. Então tem anjos que têm uma missão maiores do que outros, né? Por exemplo, vou falar de cada uma depois, né, dos coros angélicos, né? Mas assim, um arcanjo, né, por exemplo, o arcanjo Gabriel, que tinha sua missão de anunciar a Virgem Maria, né, que ela seria a mãe de Deus. Então, assim, desde quando ele foi criado, ele sabia dessa missão, mas os outros anjos não sabiam. Eles sabiam que isso aconteceria, mas não sabia que anjo que era e nem quando aconteceria. O arcanjo Gabriel sabia, porque estava relacionado à sua missão específica, né? Então, ele sabia que isso ia acontecer, né? Então, podemos imaginar como é que não deveria ser a alegria desse anjo, né, quando ia se aproximando cada vez mais à execução da sua missão, né? Tantas outras, claro, que ele deve ter exercido, mas especificamente essa, que era a maior de todas, né, de anunciar a mãe do Salvador, né, a Santíssima Virgem Maria, que ela seria a mãe do Salvador, a mãe de Deus. Então, como que a alegria desse anjo não foi então crescendo em crescente e ao qual se aproximava, né, a execução da sua missão, né? Que maravilha, né, que é ao pensarmos isso também, né? Então, esse anjo, por exemplo, tinha uma missão maior do que um anjo da guarda, por exemplo, que cuida de nós, cada um de nós, por exemplo, que é da menor hierarquia, da menor ordem, vamos ver, da menor hierarquia, da menor ordem, né? Daqui a pouco vamos ouvir mais sobre isso, né, mais especificamente. Bom, vamos lá. Então, como falamos, né, de hierarquia de uma forma geral, vamos falar agora também da hierarquia, né, do mundo angélico, do mundo espiritual. Bom, esse livro é um livro muito bom, de um professor da UF, na verdade um caderno, né, chamado Paulo Faitani, que é sobre a hierarquia celeste, né? Ele descreve muito bem aqui, né, e ele explica o artigo 108 da Suma Teológica, da primeira parte da Suma Teológica, que trata então do governo, que trata da hierarquia celeste. Vamos lá. Diz assim: hierarquia é governo sagrado. Tudo que Deus cria, Ele santamente governa segundo a sua sabedoria, imprimindo uma ordem na criação. As criaturas ordenam-se segundo a perfeição de suas respectivas naturezas. As naturezas criadas representam 3 graus de perfeição, conforme se assemelha mais à unidade da Trindade, de modo que em tudo está representada, segundo certo grau, alguma perfeição da Trindade. Dentre as criaturas espirituais, as quais mais se assemelham à natureza divina são os anjos. Nesse aspecto, assim como na unicidade da natureza divina, distingue-se 3 pessoas, por cujas ações as criaturas espirituais são purificadas, iluminadas e aperfeiçoadas. Pode-se também estabelecer, com relação a isso, 3 hierarquias angélicas, distintas entre si, enquanto são observadas as perfeições de suas respectivas naturezas, constituídas segundo 3 graus de conhecimento que recebem da Trindade. Uma perfeição que purifica, outra que ilumina e outra ainda que aperfeiçoa. Ou seja, parece um texto complicado. Na verdade é um pouquinho, mas assim, o que de fato quer dizer aqui? Que Deus cria uma ordem em tudo, né? Como já falamos, né? Deus cria e estabelece essa ordem na criação, né? Então, e Ele ordena segundo a sua vontade, né? E
a natureza das coisas, quando elas são criadas, ou seja, aquilo que nós somos de fato, já está em nós essa hierarquia. E toda hierarquia celeste, toda hierarquia, ela se baseia na hierarquia daquilo que é mais superior, ou seja, naquilo que é Deus. Deus não há uma hierarquia, né? Na Santíssima Trindade não há, entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, uma hierarquia. Né? Não tem um que é mais do que o outro. Né? O Pai não é mais do que o Filho não é mais que o Espírito Santo. Não, eles são um único, porque são um só Deus. Mas ele imprime, então, em toda a natureza humana, elemento dessas três. Então, em tudo que há hierarquia, né, como ele está dizendo aqui, São Tomás, na hierarquia angélica, naqueles seres mais superiores, naquilo que estão mais próximo de Deus, três elementos também. Então, elementos que purifica, que ilumina, que aperfeiçoa, que estão ligados às três pessoas da Santíssima Trindade. Então ele está dizendo que entre os seres mais superiores, os seres angélicos, ou seja, os anjos, há essas três hierarquias. Né? Então são três hierarquias, uma que purifica, outra que ilumina e outra que aperfeiçoa. Então, ou seja, há três hierarquias angélicas, é isso que ele quer dizer no fundo. Né? Então, há três hierarquias, e depois ele vai descrever aqui a característica de cada hierarquia. Né? E dentre essas três hierarquias, cada hierarquia, né, depois vamos descrever todas elas aqui. Né? Então há três hierarquias, cada um com as suas características, que nós vamos dizer aqui também, mas assim, só para a gente entender, são três hierarquias, e dentro de cada hierarquia há três ordens. Então, no fundo, são 9 ordens, né, dos anjos, que é o que às vezes a gente comumente está acostumado a ouvir, e nós vamos dizer aqui também cada uma de suas características, né, das suas hierarquias e das suas ordens. Então, nos diz assim Santo Tomás, né, dessas três hierarquias, que está ligada então às três pessoas da Santíssima Trindade. A primeira hierarquia, já a mais superior de todas, ela está relativa aos segredos de Deus. E ela recebe uma iluminação divina, né, conhecendo o próprio Deus e na sua caridade. Ou seja, cada uma dessas três hierarquias estão ligadas a uma virtude teologal. Né? E esse ser superior ligado então à caridade. Porque está ligado mais próximo a Deus, né? Porque está mais unido a Deus. É a hierarquia que está mais relacionada a Deus. Está mais unido e mais próximo de Deus. Porque o seu ofício está relacionado à sua união íntima com Deus, a adorar a Deus, né, a amar a Deus. Né, as outras hierarquias, as inferiores, elas vão estar ligadas mais às coisas criadas, mas essa é exclusivamente a Deus. Então, por isso também ligada à caridade. Porque o serafim, que também é a ordem superior dessa hierarquia, ou seja, é a que está no topo de todas, né, ela é sempre representada, por exemplo, de uma forma de chamas, né, porque é esse fogo ardente, essa caridade ardente que está diante de Deus incessantemente, você está sempre ali adorando a Deus. Né, então essa primeira hierarquia é relacionada aos segredos de Deus, né, relacionada também e unida à caridade. A segunda hierarquia, ela está relativa ao governo e direção divinos, ou seja, está mais relacionada ao governo das coisas criadas. Né? E ela recebe iluminação das coisas mais universais, ordenando na esperança. Ou seja, essa segunda hierarquia, né, está ligada então às coisas mais universais, né? Como nós vamos ver que na terceira hierarquia, ela está mais direcionada às coisas particulares, mas essa ainda nas coisas universais, ainda está nas coisas superiores. Não é mais superiores, porque não está diretamente relacionada a Deus, mas as coisas universais, né, de tudo aquilo que é criado, ou seja, o governo de tudo isso, e recebe então o ordenamento à esperança. E a terceira hierarquia, então, por fim, ela está relativa à execução dos ofícios e atividades divinas, ou seja, como a primeira está relacionada aos segredos de Deus, a segunda ao governo, né, e à direção das coisas divinas, a terceira está na execução, na prática, né, dos ofícios e atividades divinas. Ou seja, é nessa terceira hierarquia que vai estar relacionada, por exemplo, ao anjo da guarda, né, que está relacionado a nós, por exemplo, ou seja, a execução na prática, de nos ajudar a chegar a Deus, ou seja, as coisas mais particulares.
e ela está então vinculada, né, ao dom da fé, executando-a na fé, né, ou seja, a nós, em nós. Então, ou seja, recapitulando aqui, essas três hierarquias, a hierarquia mais superior, vinculada então a Deus, aos segredos de Deus, né, ligada então à virtude da caridade, desse fogo ardente, né, que não se cansa, né, de adorar e de amar a Deus. E a segunda hierarquia então ligada ao governo, né, e à direção das coisas divinas, ligada às coisas mais universais, né, vinculada então à virtude da esperança. E depois a terceira hierarquia, a hierarquia mais inferior, relativa então à execução das atividades divinas, as atividades, né, as coisas mais práticas, que recebe então a iluminação divina em seus efeitos particulares, nas coisas mais particulares, e então executando as coisas na fé. Então, ou seja, a fé, a esperança e a caridade, essas três hierarquias, das coisas mais inferiores, que estão relacionadas às coisas mais particulares, às coisas mais práticas. Depois a segunda hierarquia, das coisas mais universais, ligadas ao governo divino, ligado então ao dom da esperança. E por fim, a hierarquia mais elevada, né, relativa aos segredos de Deus, relativa a Deus, ligada a conhecer o próprio Deus na caridade, executar a caridade. Então, essas três hierarquias. Né? Então, dentro dessas três hierarquias, cada hierarquia contém, então, três coros. E é importante frisar aqui que entre esses três coros há também uma hierarquia. Entre aquele coro que é mais superior para aquele coro que é mais inferior. Então, dentre os 9 coros angélicos, há uma hierarquia também, daquele que é mais superior para aquele que é mais inferior. Né? Vamos ver aqui os 9 coros angélicos agora, mais especificamente, e as suas características também específicas de cada um. Bom, eu sei que é um tema não tão simples, não tão fácil, então se dúvidas forem surgindo, né, e né, eu sei que isso é gravado e depois vocês vão assistir, mas as dúvidas que forem surgindo, né, podem entrar em contato com alguém da Dom de Deus, ou diretamente comigo, mas com alguém da Dom de Deus, e eles depois encaminham as perguntas e vamos, na medida do possível, né, tirando essas dúvidas. Né, porque eu sei que não é um tema tão fácil. No fundo é um pouco simples, né, mas vamos ver que até o final, nessas coisas mais complicadas, elas acontecem na prática para nós, e fica um pouco mais fácil e mais simples também. Bom, então voltando aqui, a primeira hierarquia, né, que nós descrevemos, que é essa então relacionada aos segredos de Deus, a que recebe, né, a iluminação divina, conhecendo o próprio Deus, está mais relacionado e mais próximo de Deus, e relacionado então à caridade. Essa primeira hierarquia tem esses três coros. As três ordens, desculpa. Podemos chamar de coros também, né? A primeira ordem, então, dos serafins, os querubins e dos tronos. Ou seja, desses seres mais superiores, dessa primeira hierarquia celeste, nós temos esses três coros. O primeiro coro dos serafins, dos querubins e dos tronos. Os serafins, né, que está relacionado a esse ardor caritativo. O serafim é a imagem, né, do amor divino, ele é a própria imagem do amor divino. Esse nome, né, o serafim, que deriva da palavra hebreia, né, o seraf, né, que significa queimar completamente. Né? Segundo o conceito hebraico, o serafim não é apenas um ser que queima, mas que se consome no amor do sumo bem, que é o nosso Deus Altíssimo. Depois podemos até ver, né, em Isaías 6, de 1 a 2, né, que trata diretamente sobre o serafim. Né? Ou seja, esse ser que se consome completamente por amor a Deus, esse ser que é o mais superior de todos os angélicos, né, que tem essa função de queimar por amor a Deus. É interessante, e aqui é claro, não é uma revelação particular, mas tem um santo aqui no nosso país mesmo, lá no sul. Na verdade ainda não é santo, mas está em processo, né, de beatificação. O venerável Padre João Batista Reus é um jesuíta, né, e viveu no século XX, e ele tinha muitas visões, principalmente na Santa Missa, né?
E ele tem uma visão durante a Santa Missa e ele vê uma coisa impressionante, uma coluna sem fim durante a consagração. Ele vê uma coluna enorme, sem fim, né, queimando e ardente do seu lado e, né, saindo do altar, assim, brotando do altar, uma coluna de fogo gigantesca, que não consegue nem ver o fim. E depois também ele vê uma chama bem pequenininha no altar, assim, bem pequena, né, no altar. Então ele celebrando a missa, e depois da missa então, ele tem a revelação daquilo que era, o que significava aquilo. Né, Deus fala ao seu coração que aquela coluna gigantesca, né, infinita de fogo, seria um serafim. Né, e aqui aquela chama pequenininha no altar, seria ele então, ou seja, aquela coluna ardente seria o amor, esse amor incandescente que se ardia e que queimava também e que se consumia por amor a Deus. Que aquela chama pequenininha seria ele. Né? Então, se um homem santo era uma chama bem pequenininha, quem dirá nós, então? Né? Uma chama bem inferior ainda. Mas que deve queimar e arder por Deus, né? Sempre. Ou seja, em espelho, né? Ou seja, quando queremos, né, por exemplo, rezar a Deus e querer nos consumir por Deus, né, em adoração, quando estamos adorando diante do Santíssimo Sacramento, né, quando estamos rezando no nosso quarto e queremos amar e adorar a Deus profundamente, como não podemos pedir ajuda aos serafins? Esse coro, essa ordem superior dos anjos que queimam incessantemente, desde que foram criados, antes de nós. A função deles é queimar e se consumir diante de Deus por amor, em adoração, né? Em expiação. Então nós, quando queremos também adorar a Deus profundamente, pedir ajuda a esses serafins. É claro, rezar junto com o nosso anjo da guarda, mas pedir ajuda a esses serafins, esses seres superiores, que nos ajudem também a nos consumir, né, por amor a Deus. Consumir em adoração, em expiação, por amor a Deus. Bom, e depois, então, a segunda ordem, que é a ordem dos querubins, que é a plenitude da ciência, é a imagem da sabedoria divina. Ou seja, como, né, os serafins são a ordem do amor divino, os querubins da ciência divina, da sabedoria, né, divina. Então, quando queremos conhecer, né, as coisas mais elevadas, né, temos que pedir ajuda então também aos querubins, né, porque eles são considerados guardas e mensageiros dos mistérios divinos, né, com a missão especial de transmitir a sabedoria. E no início da criação foram colocados pelo Criador para guardar o caminho da árvore da vida, né, como está no Gênesis 3, 24. Ou seja, esses querubins que cuidam então da sabedoria divina, são eles que podem nos transmitir essa sabedoria divina. Ou seja, quando queremos conhecer mais essas coisas elevadas, né, as coisas de Deus, como estamos lendo a Sagrada Escritura, queremos nos aprofundar nessa ciência divina, de fato, ou seja, pedir ajuda aos querubins, que são eles os responsáveis, né, por toda a ciência, né, divina, de colocar em nós toda essa sabedoria divina. Então pedir ajuda a esses querubins. Quando queremos amar mais a Deus, ajuda aos serafins, mas conhecer as coisas de Deus que vai nos ajudar também a amar a Deus cada vez mais, pedir ajuda a esses querubins. Quando vamos falar em nome de Deus, seja que, né, os querubins possam iluminar em nós também essa palavra divina em nós, essa ciência daquilo que aprendemos, né, possam nos lembrar para pregarmos melhor a palavra de Deus, né, com mais ciência, com mais o dom da ciência, né, que compreende, que ama aquela palavra, mas que prega com amor também, né, pedir ajuda a esses querubins. E por fim, nessa primeira hierarquia, então a terceira ordem, né, a ordem dos tronos. Os tronos são aqueles que acolhem em si a grandeza do Criador e transmitem aos santos anjos de graus inferiores, né, são chamados de as sedes de Deus, né, ou seja, a sede de Deus. Né, os tronos são aqueles santos anjos que apresentam aos coros inferiores o esplendor, né, da divina onipotência de Deus. Ou seja, eles compreendem todo o juízo divino. São eles que comunicam, né, a hierarquias inferiores esse saber divino. São eles os responsáveis. São a sede de Deus. Então, ou seja, né, como não pedir então que nossos santos anjos comuniquem, né, com os tronos, para que possam transmitir,
não só a eles, mas a nós, toda essa sabedoria, esse amor divino, né, esse plano de Deus. Ou seja, quando estamos, né, no caminho vocacional, pedir ajuda também aos tronos, que nos ajude a conhecer aquilo que Deus quer de nós, ou seja, eles sabem aquilo que é superior a nós e pode nos comunicar. Então, pedir ajuda aos santos tronos, né, que nos ajudem nesse caminho vocacional para que possamos conhecer, né, essa sabedoria divina, conhecer o plano de Deus para a nossa vida. Então essa era a primeira hierarquia, esses 3 primeiros coros, essas 3 primeiras ordens. As ordens superiores dos serafins, dos querubins e dos tronos. E podemos perceber aqui um parênteses, né, essa hierarquia, né, Santo Tomás coloca baseado em São Paulo. Né, São Paulo coloca, então vai colocando algumas hierarquias celestes, falando em hierarquia, né, e também vai descrevendo a partir das coisas mais superiores para as inferiores. Ou seja, essa primeira hierarquia que está relacionada aos segredos de Deus, ou seja, é os superiores. Então, essas 3 ordens é o que estão relacionados então aos segredos de Deus, né, os serafins, os querubins e os tronos. E também nessa hierarquia entre eles, nessa primeira hierarquia, nessas 3 ordens. A primeira os serafins, a segunda os querubins e a terceira então os tronos. E agora então a segunda hierarquia, né, que é essa hierarquia relacionada, como já falamos, ao governo e à direção, né, das coisas divinas, né, que recebe, né, a iluminação das coisas mais universais, né, e vai ordenando cada vez mais na esperança. Então a primeira ordem é a dominação, a segunda a virtude e a terceira ordem a potestade. Então, nessa segunda hierarquia, a primeira ordem, a das dominações, elas são responsáveis pelo governo dos próprios anjos. Ela domina e distingue o que fazer. Então, como elas estão relacionadas às coisas mais universais, aquele que está na primeira ordem dessa segunda hierarquia, né, que são as dominações, elas são responsáveis do governo, né, dos próprios anjos. São aqueles de alta nobreza celeste, para caracterizá-los com ênfase, né? São Gregório assim diz sobre as dominações. Algumas fileiras do exército angélico chamam dominações, porque os restantes lhes são submissos, ou seja, eles são obedientes. Né? São enviados por Deus as missões mais relevantes, e também são incluídos entre os santos anjos que exercem a função de ministros de Deus. Então, ou seja, como essas coisas, a primeira hierarquia está relacionada às coisas a Deus, e a segunda, das coisas mais universais, do governo, das coisas não só materiais, mas como também celestiais, as coisas espirituais, né, são eles que são, podemos dizer assim, o grande gerente. Né, eles que gerenciam tudo, eles que governam e também dominam e distinguem o que fazer as coisas celestes. Todos os anjos inferiores, né, são subordinados então às dominações. E a segunda ordem, então, a virtude, que executa a ordem da dominação com relação à natureza física. Então, tudo que está relacionado às coisas, né, físicas, ao governo das coisas físicas, as dominações, então, distinguem e determinam isso as virtudes. Que diz assim, né? As atribuições dos santos anjos deste coro são semelhantes àquelas dos santos anjos, que eles auxiliam no sentido de que as coisas sejam realizadas de modo perfeito. Assim, eles também têm a missão de remover os obstáculos que querem inferir no perfeito cumprimento das ordens do Criador. Ou seja, são aquela que é a fortaleza, a força de Deus, né, que querem executar, ou seja, eles vão executar nas coisas mais universais esses desígnios divinos, né? Então, relacionado à natureza física. Então, por exemplo, tudo aquilo que vamos, né, relacionado, por exemplo, às coisas naturais, ao governo desse mundo, por exemplo, quando temos alguma coisa natural, ou seja, um terremoto, por exemplo, alguma coisa desse tipo, né, podemos pedir a ajuda das virtudes, então, para nos ajudar no governo dessas coisas físicas. Né, um tempo de chuva, um tempo, né, de estar precisando de chuva, por exemplo, né, um tempo nublado, às vezes aquele tempo muito ruim, pedir ajuda das virtudes para que Ele que comanda e governa tudo isso possa nos ajudar nisso também, nesse sentido. E por fim, a terceira ordem, então, da segunda hierarquia, que é a potestade, que ela ocupa-se, né, no combate
aos anjos caídos, ou seja, é a potestade, então, dentre essas coisas mais universais, que vão combater, então, mais fortemente aos anjos caídos. Ou seja, quando, então, nós estamos nessa luta, né, sabemos que, às vezes, estamos num momento de luta e de embate diretamente, né, desses anjos caídos, ou seja, estamos na luta contra o demônio, qualquer outro anjo caído, né, vemos fortemente uma tentação que a gente vê que provém do demônio. Então, por exemplo, pedir ajuda, né, das potestades para que ela possa nos ajudar nesse combate, possa combater por nós, né, nisso. Então, só recapitulando, nessa segunda hierarquia, que está relacionada ao governo e direção das coisas divinas, né, que recebe então iluminação sobre as coisas mais universais e ordena também na esperança essas três ordens: as dominações, as virtudes e a potestade. Né, as dominações que governam o próprio mundo angélico, né, a virtude que executa essa ordem das dominações relacionadas às coisas da natureza física, e a potestade, então, que é aquela que combate contra os anjos caídos. Então, por fim, a terceira hierarquia. A hierarquia, então, que está relacionada, né, à execução dos ofícios das atividades divinas, né, nas coisas mais inferiores, né, que executa nas coisas mais particulares, né, que executa, então, na fé. Então, dentro dessa hierarquia, as três ordens, né, a primeira, a maior de todas elas, o principado, depois a segunda ordem, o arcanjo, e a terceira ordem, então, os anjos. Então, o principado, né, dessa primeira ordem, ele guia na execução dos atos e dirige o destino das nações, né? Então, ou seja, quando precisamos rezar por algum país, por exemplo, nosso país, nosso Brasil, que precisa, né, se dirigir, né, com seu destino divino, rezar então aos principados, para que possa ajudar os governantes, por exemplo, né, a extinguir qualquer mal do nosso país, ou qualquer ideologia, rezar mais fortemente aos principados, né, porque eles são responsáveis, né, de dirigir o destino das nações. Né, os santos anjos desse coro são iguais, eles são enviados não a missões modestas, né, mas são enviados aos príncipes, né, por exemplo, né, aos reis, né, por isso o principado, né, eles sempre foram enviados aos governantes, né, para aqueles também, não só aqueles que vivem o governo das coisas humanas, mas também das coisas celestes, ou seja, são eles responsáveis também pelo governo de uma arquidiocese, de uma diocese, né, de uma paróquia. Então são os principados que ajudam nesse governo, tanto das coisas mais humanas, ou seja, dos países, dos estados, né, das prefeituras, como também, né, das coisas celestiais, ou seja, são eles responsáveis também para ajudar a governar a igreja, né, a governar as arquidioceses, as coisas mais específicas, quer dizer assim, ou seja, relacionado ao Papa, aos bispos, né, aos párocos, então, ou seja, né, os párocos pedir muita ajuda aos principados, por exemplo, né, aqueles que são os paroquianos pedir que os principados guiem também, ajudem a guiar, né, seus párocos, a guiar os seus bispos, né, e assim por diante, né, nesse caminho de governo. Podemos, por exemplo, ver esse coro, né, em Daniel 10:13. São eles que são responsáveis a levar, então, né, a esse chamado divino, né, esse plano divino às nações. E depois, então, na segunda ordem, o arcanjo, né, talvez esse que a gente mais conhece, esses dois ordens mais inferiores, né, os arcanjos e os anjos. O arcanjo, ele anuncia importantes missões aos homens e guarda as pessoas que desempenham importantes missões para a glória de Deus. Ou seja, os arcanjos, por exemplo, o arcanjo Gabriel, como já falamos, né, o arcanjo Miguel, eles estão relacionados mais a essas missões importantes, mas relacionados mais a nós, né, as coisas mais particulares. Ou seja, não são mais as coisas, missões celestes, relacionadas às coisas mais celestes, mas as coisas mais particulares, né, relacionados a nós, os seres humanos, né? Então, você vai anunciar a Virgem Maria, né, o arcanjo Miguel também nas suas coisas mais particulares, né? Por exemplo, quando ele aparece a São Francisco, ou seja, tantas outras coisas, né? Esses os arcanjos que estão relacionados mais a isso, né? A missões importantes para a glória de Deus. Ou seja, os arcanjos também que ajudam,
né, os principados também, mas os arcanjos que ajudam os papas, né, os bispos, os sacerdotes nessas missões também, não só de governo, mas na execução das missões. Né? Então, ou seja, qualquer padre, então, qualquer sacerdote, né, recebe a ajuda dos arcanjos e deve pedir ajuda dos arcanjos. Né, os fiéis pedir para os sacerdotes que os arcanjos ajudem na execução, né, né, da importância da missão, né, de tudo aquilo que era para a glória de Deus. E por fim, a última ordem, da última hierarquia, né, que são os anjos, que são responsáveis em anunciar, comunicar e proteger individualmente a cada homem. Né? Ou seja, os santos anjos recebem as ordens dos coros superiores e as executam individualmente para cada homem. Né? Os santos anjos, né, guardadas as devidas proporções, claros, estão mais perto da humanidade, por assim dizer, né, convivendo conosco e prestando um serviço silencioso, mas de valor incomensurável a cada pessoa. Né? Deus inspirou, por exemplo, o escritor do Êxodo, né, como diz assim, lá em Êxodo 23, nos diz assim: eis que vi um anjo diante de ti, para que te guarde pelo caminho e te conduza ao lugar que tenho preparado para ti. Respeita a sua presença e observa a sua voz, e não lhe sejas rebelde, porque não perdoará as vossas transgressões. Pois nele está o meu nome. Mas se escutares fielmente a sua voz e fizestes o que disser, então serei inimigos dos teus inimigos e adversários dos teus adversários. Então, ou seja, esses estão mais próximos de nós. Ou seja, cada um tem um anjo da guarda. Então, ou seja, nós, como eu já falei, podemos pedir ajuda a todos os outros coros, né, as outras ordens celestes. Mas principalmente ao nosso anjo, que é exclusivamente para nós. Nós temos um anjo que nunca foi, nunca será mais anjo da guarda de ninguém. Ou seja, ele esperou a eternidade toda, né, desde quando ele foi criado no princípio, até nós nascemos, para cuidar de nós especificamente. Só de nós. E aí depois que morremos, né, se nós somos condenados, fomos para o inferno, ele vai para o céu e vai dar glória a Deus, né, eternamente também no céu. Se nós somos para o purgatório, ele vai nos consolar, vai nos ajudar a interceder por nós. E no céu, então, junto com ele nós daremos glória a Deus eternamente. Viveremos eternamente junto de Deus, junto ao nosso anjo da guarda. Então, ou seja, exclusivamente para nós. Ele não será anjo da guarda, nunca foi, nunca será anjo da guarda de outra pessoa. Então é só o nosso anjo da guarda. Então, eles são mais inferiores porque estão relacionados a nós. Mas como nos diz Santo Tomás mesmo, ou seja, o anjo mais inferior, ou seja, o anjo mesmo, que ele quer estar na última ordem da última hierarquia. Está no último coro. Ele é superior a todos os anjos caídos. Né? Então, ou seja, depois que os anjos caíram, esses anjos caídos perderam. Né? Ou seja, eles têm poder, claro, mas não têm como antes. Então, nos diz Santo Tomás que esse anjo inferior ele tem mais poder do que os anjos superiores, né? Do que qualquer do que qualquer anjo caído. Então, pedir, né, em tudo. Na ajuda nas coisas mais inferiores, por exemplo, depois vocês vão ver isso mais especificamente nas coisas do anjo da guarda, na aula do anjo da guarda. Nas coisas mais inferiores, materiais, ou seja, sei lá, perdemos uma coisa, pedir ajuda ao anjo da guarda. Precisamos ganhar uma virtude, precisamos vencer um vício, precisamos chegar na hora da missa, precisamos ter ordem na nossa vida, precisamos ganhar virtude, precisamos lutar contra um vício. No nosso caminho de santidade, ele é o que mais quer, mais do que nós, inclusive, que cheguemos à união com Deus. Então, pedir ajuda a ele, né? Porque ele é esse subordinado, recebe a iluminação dos anjos superiores para nos ajudar na nossa missão. Então, e ele é só nosso. Então, como mais não pedir ajuda a ele? Então, especificamente. Então, retomando tudo agora para concluirmos. Há 3 hierarquias. Dentro dessas 3 hierarquias, cada uma tem 3 ordens. Então vamos falar de todas elas, né, dos coros superiores para os inferiores. O primeiro coro, os serafins, os querubins e os tronos. Depois as dominações, as virtudes e as potestades. Depois, por fim, os principados, os arcanjos e os anjos. E então, nessa hierarquia inferior, onde está o anjo, o arcanjo, o principado,
né, que estão relacionados às coisas mais inferiores, ao governo das coisas mais particulares, né, aqueles que são mais próximos de nós, podemos dizer assim. Então, pedir ajuda também desses anjos, então, nessas coisas mais particulares, né, no governo das nações, no governo das coisas também da igreja e também no governo nosso, né? Então, ou seja, sabendo cada coisa dessas hierarquias, desses coros, vamos ser mais específicos e mais eficazes nas nossas orações, nossos pedidos, né? Não vamos pedindo coisas genéricas, mas coisas mais específicas, vamos ser mais certeiros então na nossa oração, no nosso pedido. Então depois nessa hierarquia mediana, né, onde tem a potestade, a virtude e a dominação, nessa coisa do governo mais superior, ou seja, no governo das coisas mais criadas, né, do governo das coisas naturais, né, pedir também ajuda, né, nesse tempo, né, são eles que governam as coisas mais superiores, que executam essas coisas mais universais, né, então pedir ajuda também para obter essas coisas, né, materiais, seja as tempestades, seja as coisas mais naturais assim, mas também nas coisas mais específicas, né, da sociedade, por exemplo. E depois essa primeira hierarquia, né, a mais superior, as que estão mais próximo de Deus e que executam mais próximo essas coisas de Deus, né? Então, os tronos, os querubins e os serafins. Então, quando vamos, né, nos relacionar com as coisas mais superiores, né, queremos adorar a Deus, queremos pregar a palavra de Deus, né, ou seja, pedir ajuda a esses seres mais superiores, né, a esses que estão incessantemente, ou seja, o ofício deles é com Deus eternamente. Então, ou seja, também quando formos adorar com Ele, claro, com o nosso anjo da guarda também, que nos ensine a adorar também, mas, né, que os querubins nos ajudem a queimar cada vez mais, né, o nosso coração, né, se consuma por amor a Deus, né? Então, bom, portanto, e aqui finalizando, ou seja, mais tendo essas coisas, sabendo o que importa para nós saber tudo isso, desses coros angélicos, né? Para nos aproximarmos mais desses seres, para que eles possam nos ajudar cada vez mais, né, nessa luta, né? Como diz São João na sua primeira carta, nós temos 3 inimigos, né? A carne, o mundo e o demônio. Ou seja, nós lutamos contra esses 3 maus. Nós podemos então pedir ajuda, né, para essa luta pessoal desses coros mais inferiores, né, essas lutas interiores que nós temos contra nós mesmos, contra a nossa carne, né, a nossa queda para o pecado, se pedir ajuda a eles. Depois lutamos contra o mundo, então se pedir ajuda também a essa hierarquia média para lutar especificamente contra essas coisas, né, do mundo. Se estamos numa luta maior, às vezes contra a nossa própria carne ou contra as coisas do mundo, então pedir ajuda, né, as coisas mais específicas nesse sentido. E depois os coros, essa luta contra o demônio também, pedir desses coros mais superiores que nos ajudem, né, a afastar cada vez mais de nós o demônio e nos aproximarmos cada vez mais de Deus, né? Claro que os principados, esses coros médios que estão relacionados diretamente, como eu falei, essa luta, né, das coisas, desses anjos caídos, mas quanto mais nos aproximamos dos anjos superiores, estamos mais próximos de Deus, ele nos leva mais a Deus, vamos saber também mais lutar contra esses demônios, essas tentações, essas provações, né, tendo o coração mais ardente, consumido por Deus, e claro, na execução, né, todos eles no fundo lutam também contra o demônio, contra o mundo e contra a carne, né? Então que possamos nos aproximar e aprendendo mais sobre esses coros angélicos, sabendo que há essa hierarquia entre os seres angélicos, né? E que sabemos cada coisa específica, podemos rezar mais especificamente, nos aproximarmos de cada ser também especificamente, ou seja, podemos pensar também nesse caminho de santidade, né, vamos do inferior até o mais superior, vamos pedindo ajuda então aos coros angélicos para ir vencendo, né, cada vez mais a nós mesmos, ao mundo e ao demônio, para que possamos crescer cada vez mais também em santidade, pedindo essa ajuda celeste, né? E por fim então vamos pedir ajuda a Nossa Senhora, a Rainha dos Anjos, que nos ajude, né, cada vez mais nos aproximarmos desses servos de Nossa Senhora, dos escravos também de Nossa Senhora, né, eles que são os soldados, né, de Nossa Senhora, ela que é a grande, ela que é a Rainha dos Anjos e tem sobre todos esses anjos também para executar os seus pedidos. Possamos pedir a ela também que nos ajude cada vez mais a nos aproximarmos dos anjos e servir também a Nossa Senhora e a Deus como os anjos servem, né, a Santíssima Virgem Maria, Nosso Senhor.
Muito obrigado, né, desde agora, e como eu falei, qualquer dúvida, né, podem, né, perguntar, né, Dom de Deus, eles encaminham, né, as perguntas na medida do possível, naquilo que souber também vou respondendo, né. Espero que tenha sido claro, apesar do tempo um pouco difícil, né, possa ter sido claro e ajudado vocês também a se aproximar então dos santos anjos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Nossa Senhora, Rainha dos Anjos, rogai por nós. Fiquem com Deus, um grande abraço.